Olá, esse vídeo é uma produção dos alunos Atane, Edson e Wellington da disciplina Fundamentos de Arquitetura de Computadores do segundo semestre de 2014 do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Desejamos que ao final desse vídeo você seja capaz de entender o que é memória cache, os níveis de memória cache e seu funcionamento. Começaremos a aula listando os pré-requisitos necessários para a compreensão do conteúdo desta videoaula. Em seguida, faremos uma breve introdução, para então apresentarmos o conceito de memória cache, os níveis de memória cache, seu funcionamento e, por fim, exemplos e aplicações. Para que os assuntos tratados nesta videoaula sejam compreendidos, é necessário que os temas organização da CPU e hierarquia de memória estejam claros. Como visto em aulas anteriores, grande parte das limitações de velocidade de execução de instruções na CPU se deve à velocidade de acesso à memória principal por parte do registrador, limitado pelo barramento. Como forma de diminuir essa limitação física, foi criada a memória cache. Memória cache é uma pequena quantidade de memória SRAM localizada no chip do processador. A diferença fundamental entre a memória cache e a memória RAM é o tipo de célula usado. A memória cache é formada por células de memória SRAM, que são tipicamente formadas por conjuntos de 6 transistores, onde 4 deles formam a estrutura que mantém a carga e os outros 2 controlam o acesso para leitura e gravação. As células de memória SRAM são muito mais rápidas que as de memória RAM, mas são, em compensação, também muito mais caras, já que são necessários 6 transistores para cada bit de dados, e mais um grande número de trilhos e circuitos adicionais. Em teoria, seria possível criar PCs que utilizassem apenas memórias SRAM em vez de memória RAM, mas o custo seria proibitivo. Em vez disso, são usados pequenos blocos de cache, que graças às otimizações, acabam oferecendo 99% do ganho a 1% do custo. Em termos de velocidade, em comparação com outros tipos de memória, a cache só não é mais rápida que os registradores. Enquanto a velocidade de uma memória cache é de 0,5 a 2,5 nanosegundos, a velocidade de um registrador fica entre 0,25 e 0,5 nanosegundos. Por outro lado, em termos de tamanho, ela só não tem uma capacidade de armazenamento menor que o registrador, novamente. Enquanto os registradores têm um tamanho menor que 1 KB, a memória cache tem geralmente capacidade de armazenamento menor que 16 MB. A memória cache serve como reservatório temporário de dados, reduzindo os acessos da CPU à memória principal. Nessa animação, podemos notar como se dá a comunicação entre a CPU e a memória principal. Podemos notar que existe um tempo de espera do processador pelos dados e instruções contidas na memória principal, o que representa o problema inicial. Mas com a memória cache, o problema foi amenizado, pois através dessa memória, parte dos dados seriam armazenados, o que tornaria mais rápido o acesso aos dados. Com o uso de uma memória mais próxima fisicamente e de velocidade superior à memória principal, podemos otimizar o desempenho da CPU, em meio a diversas situações. Entre a memória principal e a memória cache existe a transferência de blocos de palavras, e entre a memória cache e a CPU existe a transferência de palavras contidas nesses blocos de palavras. Diferente dos buffers, a memória cache verifica informações mais acessadas pela CPU para antecipar a leitura dos dados necessários. Diferente de um simples buffer, o cache é um dispositivo bem mais inteligente, pois além de células de memória, também possui um controlador, que monitora o processador e coleta as informações que são acessadas, antecipando, sempre que possível, a leitura de dados que serão necessários nos ciclos seguintes. Com o advento do multiprocessamento, constatou-se que os tempos de acesso à memória poderiam constituir um grande gargalo e até impedir a evolução dos processadores, que sempre dependeram do acesso à memória principal a fim de processar as informações no sistema. O objetivo dos projetos de arquitetura de computadores sempre foi o de dar maior eficiência ao processador, diminuindo seu tempo ocioso, silêncios, e permitindo maior uso compartilhado por parte dos processos. O princípio da localidade pode ser entendido como a tendência de processador, ao longo de uma execução, referenciar instruções e dados da memória principal localizados em endereços próximos. Tal tendência é justificada devido às estruturas de repetição e de dados, vetores e tabelas, utilizarem a memória de forma subsequente, um dado após o outro. Assim,
A aplicabilidade do cache internamente ao processador faz a interface entre a memória principal e o processador, de forma a adiantar as informações da memória principal para o processador. O princípio da localidade pode ser analisado de duas formas. Espacial. Elementos em posição próxima de elementos já acessados tendem a ser acessados em seguida. Exemplos: vetores e matrizes endereçadas sequencialmente. Temporal. Elementos acessados recentemente tendem a ser acessados novamente. Exemplo: loops, quando o comando é repetido várias vezes. Podemos dividir a memória cache em L1, memórias cache internas, ou seja, no processador, posteriormente divididas em L1 para instrução e L1 para dados. L2, pequena porção, maior que L1, inicialmente alocada na placa-mãe, posteriormente foi trazida também para o interior do processador. L3, de implementação mais recente, foi implementado como um recurso externo de memória rápida adicional, já que os dois caches, L1 e L2, já estavam integrados ao processador. Agora, com o lançamento de múltiplos núcleos no mesmo processador, a maioria já vem com L3 integrada. A divisão tradicional entre cache L1 e cache L2 funcionou bem durante as fases dos processadores single-core e dual-core. Entretanto, com a introdução dos processadores quad-core, passou a fazer mais sentido usar caches L1 e L2 menores, incluindo um terceiro nível de cache. Com isso, temos 4 pequenos blocos de cache, L1 e L2, um para cada núcleo, e um grande, cache L3, compartilhado entre todos. Pela tabela, podemos observar a evolução das memórias com relação ao tempo. Vemos que inicialmente não existiam as memórias de cache L2 e L3, mas, recentemente, temos a criação da L3 e ainda vemos um aumento significativo do tamanho das memórias L2 e L3. Como existem menos linhas de cache do que blocos na memória principal, é necessário haver um algoritmo para mapear os blocos de memória principal às linhas de cache. Além do mais, é preciso haver um meio para determinar qual bloco da memória principal atualmente ocupa uma linha da cache. A escolha da função de mapeamento dita como a cache é organizada. 3 técnicas podem ser utilizadas: direta, associativa e associativa em conjunto. Nesse tipo de mapeamento, a memória principal é subdividida em agrupamentos de células, que podem ser armazenados diretamente nas células da memória cache. Estabelece um mapeamento direto entre os blocos da memória principal e as células da memória cache. De um modo, um bloco X estará sempre associado a uma mesma célula na memória cache. Vantagens: implementação e funcionamento simples. Desvantagens: inflexibilidade em relação ao estabelecimento da associação entre memória principal e memória cache, que pode acarretar um aumento na taxa de falhas, misses, nos acessos às memórias cache, degradando o desempenho do sistema. Quanto mais falhas, mais vezes o processador terá de buscar informação na memória principal. Diferente do mapeamento direto, o mapeamento associativo não determina um local fixo na memória cache para os blocos da memória principal. Os endereços de acesso à memória principal são interpretados da mesma forma que o mapeamento direto, porém, o número de bits demandados para a determinação do rótulo é maior. Vantagens: flexibilidade na associação entre memória principal e memória cache. Desvantagens: complexidade de implementação e maior demanda de processamento. Criado com o objetivo de eliminar os problemas das técnicas de mapeamento direto e mapeamento associativo, blocos da memória principal são associados a um conjunto de linhas na memória cache. Vantagem: máxima flexibilidade no posicionamento de qualquer palavra ou linha da memória principal em qualquer palavra ou linha da cache. Desvantagens: o custo em hardware para a comparação simultânea de todos os endereços armazenados na cache. Necessidade de algoritmo de substituição em hardware para selecionar uma linha da cache na ocorrência de uma falha. Os algoritmos de substituição de dados na memória cache definem qual dos blocos armazenados na memória cache podem ser retirados para armazenamento de um novo bloco.
Esses algoritmos só se aplicam nos casos de mapeamentos associativos, já que por esse método, a posição do bloco na memória principal é que determinará a posição da informação na memória cache. Os algoritmos de substituição são: LRU determina como candidatos à substituição os blocos que não tenham sido acessados recentemente. FIFO seleciona como candidato para substituição o bloco que foi armazenado primeiro na memória cache. LFU o sistema de controle selecionará o bloco que tem tido menos acessos por parte do processador. Escolha aleatória. O sistema de controle da memória cache escolhe aleatoriamente o bloco que será removido. Podemos concluir todo o assunto apresentado nesta videoaula através da frase: por conta do gargalo existente entre processador e memória principal, na busca por minimizar o impacto causado por essa espera obrigatória do processador pelos ciclos da memória principal, foi desenvolvido um elemento intermediário entre memória e processador, que se tornou indispensável nos sistemas atuais de computação. Seu nome: memória cache.